Olá, estamos de volta com o nosso Drops do Céu, gotas de luz sobre sua vida. Trazemos mensagens de fé, encorajamento e instrução para que você conheça Deus, saiba quem Ele é e faz e humildemente procure ter um relacionamento simples, mas profundo com Ele. Estamos na série Tesouros Escondidos. Estamos estudando o Salmo 119. Este vai ser o episódio número 3. Semana passada, no episódio número 2, falando ainda do Salmo 119, estudamos o tema Escondi a tua palavra em meu coração e não deixe de assistir. Uma palavra tremenda para edificação da nossa alma. Escondi a tua palavra no meu coração. Como já falamos, o Salmo 119 é o salmo mais longo da Bíblia. Ele é chamado por alguns como o tesouro dentre os salmos. Por isso, a série O Tesouros da Bíblia, nós estamos falando desse salmo. Vai ser o primeiro tesouro, né? São muitos tesouros, muitas riquezas aí dentro, mas falaremos de outros depois. O salmo tem o seu lado poético, mas muito mais do que isso, ele é uma declaração de amor e profunda devoção à palavra de Deus, aos seus preceitos, revelando preciosidades de alegria e bênçãos àqueles que o buscam de todo o coração. Hoje, vamos para o episódio número 3, Desvenda os meus olhos. E aí são 3 letras do alfabeto hebraico, Gimel, Dalet e Re, né? Que são 3 bloquinhos, do verso 17 ao verso 40. Então, bora lá. Verso 18 já começa. Abre, desvenda os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei. Então, de cara, o salmista abre este grupo de versículos pedindo que o Espírito Santo remova as escamas, o véu, a venda dos olhos do salmista, dos nossos olhos. É o Espírito Santo quem abre a cortina, quem nos mostra uma nova dimensão, a dimensão espiritual, para que vejamos e entendamos a palavra de Deus e as suas riquezas. Se você não entende a palavra, ou se você não tem vontade de ler a palavra, peça a Deus, peça a Jesus e peça ao Espírito Santo que desvende os seus olhos, porque este livro, nele estão contidas tesouros, riquezas importantes para a sua vida. Lembre-se, queridos, o véu não está no livro, na Bíblia, o véu está em nosso coração, no seu coração, nos seus olhos. Então, se Deus quiser, Ele retira esse véu maligno que não deixa você ler, gostar, se apegar, obedecer, servir e seguir a palavra de Deus. O salmista sabia, por isso essa oração, que havia vastos tesouros que ele ainda não havia visto por completo, que havia maravilhas que ele ainda não tinha contemplado e mistérios que ele mal havia começado a ler ou a crer. Por isso, havia muito a ser descoberto e por isso esta oração: Senhor, desvenda os meus olhos. Insistentemente ele pede, revela a mim as tuas maravilhas. Eu tive um professor teólogo, olha só, lá no ensino médio, lá anos 1974, mais ou menos, e ele era declaradamente ateu. Pois é, o cara conhecia a Bíblia, mas era ateu. Como pode isso? Como é possível? Não é? É como andar numa paisagem paradisíaca em meio às trevas. De noite, você não vê nada. A pessoa ali teve contato com as coisas profundas do reino de Deus, mas os seus olhos estavam fechados. Por isso, temos que fazer essa oração: Senhor, desvenda. E lá no verso 37, mais uma vez, mais para frente, ele roga a Deus que o livre de distrações e inutilidades. Veja só, verso 37. Desvia os meus olhos de contemplarem a vaidade, ou em outra tradução, de coisas inúteis, e restaura-me em meu caminho. Então, o que o salmista está dizendo? Senhor, direciona a minha vista. Primeiro, tira o véu. E segundo, direciona a minha vista para coisas que interessam e não para coisas que são passageiras. E falando em passageiro, a continuação, verso 19. Sou peregrino, diz ele, sou estrangeiro na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A consciência de que estamos de passagem, somos apenas peregrinos nessa terra,
Isto motiva a nossa oração sincera. Senhor, que tua direção não fique escondida para que eu esteja perdido, confuso e não saiba para onde ir. E mais, para um forasteiro nessa vida, a palavra de Deus não ajuda só no caminhar aqui nessa jornada, mas ela é a bússola, o mapa que vai nos conduzir ao destino final, o lar celestial na presença do Senhor. Por isso ela precisa estar mais clara e disponível do que nunca para nós como um mapa. Antigamente, hoje tem GPS, né? Waze, etc. Antigamente não, a gente viajava, ia para outro lugar, outro país, ou até aqui no Brasil, ou até aqui no trânsito, e a gente tinha mapas. Aquele mapa era a nossa salvação. Eu fui office boy durante 5 anos da minha vida, e nesses 5 anos, aquele blocão desse tamanho que eu ficava procurando as ruas de São Paulo para poder fazer um serviço para o meu pai, era a minha salvação, assim como a palavra de Deus me conduz ao destino desejado. Muito bem. Verso 20. Tenho sempre intenso desejo por teus estatutos em todo o tempo. Veja só, na continuação do mapa, não é? Eu tenho esse desejo, essa intenção de estar perto dos teus estatutos em todo o tempo. Ou seja, Senhor, não me tire isso, não me tire a revelação dos teus mandamentos, daquilo que pode me levar ao lugar celestial. Verso 21. Tu repreendes os arrogantes. São malditos os que se desviam dos teus mandamentos. Aqui o Senhor, em várias partes do Salmo 119, ele se dirige àqueles que não querem saber de Deus, que não perguntam por ele, como diz lá o profeta. E o Senhor Jesus disse, felizes os humildes. Mas aqui, tu repreendes os arrogantes, os orgulhosos, os soberbos. São malditos os que se desviam de teus mandamentos. Queridos, os orgulhosos são uma maldição para si mesmos. Eles são pessoas irreconciliáveis, pessoas que não aprendem nunca, pessoas que são uma aflição ambulante para os seus próximos. O Senhor os repreende para arrependimento enquanto há tempo. O orgulhoso, ele tem um problema, não é? O tempo passa rápido, as 24 horas são rápidas, e se ele não mudar o seu coração, ele não tem muita chance. Verso 22. Tira de mim, olha só, aqui vai mais um tesouro, mais uma joia preciosa dos tesouros que a palavra de Deus tem no Salmo 119. Tira de mim o opróbrio e o desprezo, pois guardei os teus testemunhos. Em outra tradução, não permitas que zombem de mim e me desprezem. Tira o opróbrio, a vergonha. A palavra opróbrio quer dizer vergonha. Vergonha, o desprezo de sobre mim. A palavra opróbrio na Bíblia significa, agora um significado mais técnico, profunda desonra, vergonha pública, humilhação ou infâmia. Descreve uma condição vexaminosa, muitas vezes relacionadas ao desprezo social. Queridos, o pecado, ele traz vergonha, humilhação, desfigura a pessoa. Olhem a Cracolândia, olhem as zonas de Meretrício. Quem você vai encontrar lá? Pessoas que foram atacadas, destruídas nos seus valores. Quantos bebuns, a minha esposa falava, quando eu era mais jovem, né, quando eu era bem jovem, que eu tinha ministério com bebum. Era só ficar na porta da igreja, aparecia um bebum lá para falar comigo e discutir as coisas, né, aquelas coisas. E eu os atendia, conversei com tantos. Pessoas, muitas delas que outrora eram dignas e de repente, nas sarjetas da vida, agora zombadas, em vexação, em vergonha. Conheci pais de filhos maravilhosos, um homem que queria, no fundo, ser uma pessoa honrada, mas o vício tomava conta do cara, e lá iam os filhos buscarem esta pessoa na sarjeta, na calçada. Muitas vezes ele bebia e deitava, e os meninos acordavam e viam o pai jogado ali na calçada. Nós fizemos um trabalho lá no Tatuapé, quando eu pastoreei uma igreja lá, e cuidamos deste irmão até que ele se batizou e entregou sua vida para Jesus, com uma esposa maravilhosa, filhos maravilhosos.
Que história deste homem, não é? Que o Senhor o tenha, ele já partiu. Mas voltando aqui, isto é o opróbrio, a vergonha. Então o salmista fala assim: Senhor, tira de mim a vergonha e o desprezo. Queridos, eu quero dizer para vocês que uma das obras mais lindas, mais maravilhosas do Evangelho, da presença de Cristo em nossas vidas, é a restauração da dignidade. Estas pessoas que, como nós, andamos perdidos, pessoas que tinham valores perdidos e muitas vezes passavam muita vergonha, por causa disso, elas são restauradas pelo poder do Senhor Jesus, não é? Eu tenho um livro, que eu já falei dele às vezes, de sacerdote de Satanás a servo, ministro do Evangelho. Um cara lá da Venezuela, Jesus Salcedo é o nome desse cara. E ele era uma pessoa que se achava poderoso, porque ele tinha pacto com as trevas. E aí, até um dia que ele se encontrou com Jesus e a sua vida foi transformada, e ele viu que ele só estava debaixo de maldição, de jugo, de demônios sobre a sua vida. E veja só o que diz Isaías 25, verso 4 em diante. Olha só essa promessa da palavra de Deus, falando da vergonha do opróbrio. Mas tu, Senhor, diz aqui o profeta, és fortaleza para os pobres, torre de refúgio para os necessitados em sua angústia. Tu és abrigo contra a tempestade e sombra contra o calor, pois os atos opressores dos cruéis são como tempestade que açoita o muro, como o calor implacável do deserto. Tu, porém, calas o rugido dos escarnecedores, daqueles que zombam, dos zombadores. Como a sombra de uma nuvem, diminui o calor implacável. Assim os cânticos de soberba dos cruéis são silenciados. Olha só, e o Senhor removerá a nuvem de tristeza, a sombra escura que cobre toda a terra. Olha esse texto, que coisa linda. E aniquilará a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas, removerá o opróbrio, o insulto, a vergonha contra o seu povo. Assim diz o Senhor, naquele dia o Senhor dirá, o povo dirá, o seu povo dirá, este é o nosso Deus, confiamos nele e ele nos salvou. Este é o Senhor em quem confiamos, nos alegramos e exultamos em seu livramento e sua salvação. Repito, Isaías 25, verso 4 em diante. Leia na sua Bíblia. Que texto maravilhoso, que promessa maravilhosa. Remover de nossas costas o peso da crueldade, daqueles que zombam, que destroem. Quantas pessoas estão dormindo com a cara no asfalto, como o meu filho disse. Quantas pessoas desonradas, pessoas dignas outrora, mas agora sim. O que é isso? O poder do pecado, o poder da mentira, do engano, e que só o Senhor Jesus Cristo, com a sua libertação, o seu reino, vem trazer essa salvação, essa libertação para estas pessoas. Continuação, verso 23. Enquanto os príncipes, os principais, se conluiavam e falavam contra mim, o teu servo meditava nos teus estatutos. Olha que interessante, né? Continuação. Enquanto estão falando mal de mim, eu dou atenção às tuas coisas, Senhor. E medito nas promessas, que é o livramento para mim, que sou teu servo. Então deixa falar. Vai meditar nas coisas de Deus. Não retruque. Vai em frente. Deixa essas coisas para trás. Verso 24. Também diz o salmista, os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Ou, tenho prazer em teus preceitos, eles me dão conselhos sábios, em outra versão. A palavra de Deus, queridos, é mais do que um livro, é uma fonte de prazer. Quando nós lemos a palavra, ela nos edifica, ela faz bem, ela nos enriquece a nossa alma. É uma fonte de conselhos para aqueles que buscam a presença de Deus e viverem de maneira correta diante dele. Verso 25 a 28 agora. Estou prostrado no pó, restaura a minha vida com a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos, faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Queridos, explicar, descrever em oração para o Senhor os meus caminhos, lá desde o pó,
desde a tristeza, desde a aflição, da dúvida, das minhas encruzilhadas, dos meus temores, das minhas confusões, e pedir ajuda a Deus e fortalecimento não é vergonha alguma, nem pecado. Pelo contrário, é a oração de quem ama a Deus e quer acertar. Por isso diz, fortalece-me segundo a tua promessa. Não deixe de fazer isso. Se você se sentir fraco, confuso, no pó, na tristeza, vá ao Senhor. Confie que Ele é o Pai que está de braços abertos para te ouvir. Não importa o que você tenha feito, confesse o seu pecado, o que você fez, o seu erro, sei lá, mas fale com Ele, não deixe de ter comunhão com o único que pode te tirar dessa situação. Continuando, verso 29 e 30, lindo também mais uma pérola aqui. Afasta de mim o caminho da mentira, dá-me o privilégio de conhecer a tua lei. Escolhi o caminho da verdade, decidi viver de acordo com os meus estatutos. Aqui fala sobre mentira e verdade. Afasta de mim o caminho da mentira, pois eu escolhi o caminho da verdade. Dá-me o privilégio de conhecer a tua lei e de viver de acordo com os seus estatutos. O cristão verdadeiro, que ele escolhe, porque Deus muda o seu coração, ser correto, viver em retidão e inserido num contexto de verdade. A mentira para ele é uma exceção, não um modo de vida. O Charles Spurgeon, que é uma pessoa extraordinária, inclusive que eu estou lendo um livro dele que tem a ver com o Salmo 119, ele diz assim: o verdadeiro Filho do céu suspira e chora contra a mentira, desejando que seja tirada de si, tanto quanto o homem deseja ser afastado de uma serpente venenosa ou de um leão furioso. Olha só o que ele fala. E é verdade, queridos, a mentira é veneno, é pacto com as trevas, com o diabo, que é o pai da mentira. Às vezes sai uma mentira da nossa boca, nós vamos aos pés do Senhor, pedimos perdão e seguimos a vida. Mas há pessoas que vivem mentira, há governos que vivem uma mentira, um engano, vivem de mentir e de enganar, sempre, não é? Roubar, matar e destruir, é o que diz lá. Por isso essa oração, afasta de mim qualquer aparência do mal. O verdadeiro cristão faz essa oração, tira de mim a mentira, o engano, pois eu escolhi, quero viver na verdade da tua luz, ó meu Deus. Indo para o final, verso 35. Faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela eu tenho prazer. Na verdade, eu peguei o verso 35 e coloquei aqui, porque fala da verdade e da mentira também. E aqui o verso 35, já me antecipando, faze-me andar na verdade dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Agora, terminando o verso 31, apego-me aos teus preceitos, Senhor, não permitas que eu seja envergonhado. Ó, de novo, o opróbrio, a vergonha. Verso 39, mesma coisa, desvia de mim o opróbrio que temo, pois os teus juízos são bons. Dignidade em lugar de vergonha, obra do nosso Deus. Verso 32, correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei e observá-la-ei de todo o meu coração. O que nós estamos orando aqui, Senhor, move sobrenaturalmente a minha vida na tua direção, Senhor. Abre, desvenda os meus olhos, para que dilata o meu coração, para que eu consiga entender e viver e me regozijar nas tuas coisas. Os últimos versículos, verso 36. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Olha só. Ou, outra versão, dá-me entusiasmo pelos teus preceitos e não pela ganância. Verso 38. Confirma a tua promessa ao teu servo que se inclina a te temer. Verso 40. Eis que tenho desejado os teus preceitos, restaura a minha vida por tua justiça. Queridos, aqui o salmista fala de inclinações e desejos do coração para propósitos nobres e corretos. Uma oração linda que o Senhor Jesus adora ouvir, que é: Senhor, eleva-me, Senhor, que eu possa ser mais parecido contigo. Tira-me, Senhor, dessa situação rasteira. Entusiasmo pelas coisas eternas de Deus e não pela grana, ou pela ganância, ou pela cobiça insaciável. Lembre-se que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Se você, meu querido, minha querida, está arraigado, só pensa nisso o tempo todo, você peça para Deus elevar o seu coração a coisas mais nobres, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso, os tesouros têm que estar na palavra de Deus. E assim,
Se assim for, se a gente quiser e fizer essa oração, por amor e por favor, o nosso amado e querido Jesus restaurará a nossa vida, completará a sua obra, né? Dilatará a nossa visão, nos dará fome e sede pelas suas coisas. É prazer que Ele tem para que a gente viva assim. E assim andarei, por sua graça, mais perto dEle. Esse é o Salmo 119, de 17 a 40, queridos, que contém tesouros e riquezas para enriquecerem nossa vida espiritual. Que o Senhor Jesus desvende os seus olhos para que você contemple as suas maravilhas. Vamos orar. Senhor, Pai, a Tua palavra é riqueza, há tantos tesouros, Senhor, coisas que a nossa alma sequer imagina, Senhor, coisas que os nossos olhos sequer têm condição de contemplar. Tu tens, Senhor, um reino vindouro, Senhor, que a gente não tem ideia, Senhor, de quanto glorioso vai ser, de quão sublime será, Senhor, do esplendor da Tua beleza, da Tua glória, Senhor, da Tua pureza, da Tua santidade. Senhor, mas neste tempo aqui nesta terra, desvenda os nossos olhos para que pouco a pouco, Senhor, tenhamos prazer, inclinação, Senhor, desejo, Senhor, de andarmos nos Teus caminhos e cumprirmos os Teus mandamentos, a Tua palavra, Senhor, andarmos próximos a Ti, Senhor, de acordo com as Tuas promessas, Senhor. Leva-nos pela Tua mão, Senhor, poderosa, Senhor, perdoando os nossos pecados e as nossas faltas, mas, Senhor, corrige-nos para que o Senhor seja o Senhor da nossa vida, esteja sentado no trono do nosso coração e os nossos olhos possam Te contemplar hoje e para todo sempre. Amém. Amém, queridos. Essa é a palavra que o Senhor preparou para hoje. Que Deus abençoe a você, a sua família, a sua semana, o seu coração, a sua fé, fortaleça a sua vida espiritual, possa responder às suas orações por você e pelos seus queridos ao seu redor. Se você gostou, curta aí, se inscreva no nosso canal, mande a sua mensagem e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.